Ao olharmos para a natureza, percebemos que a energia circula entre diferentes camadas, desde a raiz mais profundas até as copas das árvores mais altas. Esse movimento contínuo de energia começa na forma de luz solar e é transformada na principal reação que acontece no nosso planeta, a fotossíntese, a capacidade dos seres vivos em comer luz. É o que sustenta a vida e molda o crescimento da maior parte dos seres vivos nesse nosso planeta. No episódio de hoje, vamos explorar como a energia flui em mim, em você e dentro das florestas. Até mesmo porque nós somos floresta. E como duas dinâmicas naturais e essenciais influenciam esse fluxo, a estratificação e a sucessão ecológica. Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é seu espaço agroecológico. Esses dois processos acontecem naturalmente em qualquer lugar, ou uma coisa que nunca imaginei que diria em voz alta: é o comportamento das plantas. O modo da natureza transformar áreas limpas em matas e florestas. Conhecido dentro da ciência como a sucessão ecológica, que na nossa divisão será o tempo, e a estratificação será o espaço. E todos os dois processos são basicamente a forma que a natureza encontrou para acumular energia e vida. Para aproveitar a energia que chega o dia todo sem parar e em grande quantidade, as plantas durante milhares de anos e muita evolução vivem e se organizam em camadas ou andares, onde cada planta ocupa o seu espaço e absorve a luz solar necessária para o seu crescimento. É isso que chamamos de estrato, daí o nome de estratificação. E são divididos principalmente em rasteiro, baixo, médio, alto e emergente, com algumas variações dependendo do ambiente qual você mora ou do autor que você está lendo. Mas para entender a sua agrofloresta hoje, 5 estratos já são o suficiente. Sucessão ecológica é o processo natural de mudança e desenvolvimento de ecossistemas ao longo do tempo. Ele começa em qualquer lugar, onde há pouca ou nenhuma vegetação, como terrenos baldios, áreas desmatadas ou até mesmo novas ilhas criadas por vulcões. O ambiente vai se transformando com o crescimento de diferentes seres vivos. As primeiras espécies a aparecer são chamadas de pioneiras, e elas preparam o ambiente para que outras espécies um pouco mais exigentes possam se estabelecer. Esse processo continua até que o ecossistema atinja um estado mais estável e diverso, chamado de clímax. Mas calma, que isso tudo é para o próximo episódio. Juntas, essas forças fazem parte do coração dos sistemas agroflorestais, garantindo não apenas a produção, mas a regeneração contínua da terra e da soberania alimentar. Hoje vamos nos focar na estratificação, os andares que as plantas se organizam, quase como um prédio onde cada inquilino precisa e gosta de ocupar aquele andar. E não adianta colocar a pessoa do primeiro andar lá na cobertura. E se eu te contar que tudo à sua volta é feito por material de estrelas? E que essa matéria circula, vai e vem, muda e transforma dentro do nosso pequeno planeta. E até mesmo por todo o universo, incluindo você. Todos esses diferentes ciclos estão presentes na natureza, nas chuvas, no solo e até mesmo no sol. Todos eles guiados por leis da física e química, sendo alterados aqui e ali por seres vivos. Mas só um pode existir sem o outro. E nem precisa dizer qual que é, né? E para já deixar registrado,
Também não estamos exclusivamente falando de energia como é entendido na física. Usamos esse nome para além do consumo de energia que é feito pelas plantas, mas também a organização das plantas para otimizar a captação dessa energia no seu plantio, tanto no espaço quanto no tempo. Para a gente falar de energia, claro que vamos falar da nossa principal fonte de energia, o Sol. Ou melhor dizendo, plantar é a arte de colher o Sol. E quem faz essa coleta de energia para a gente são os seres vivos que nós chamamos de fotossintetizantes, e que podem incluir nessa turma desde algas e algumas bactérias até as nossas queridas plantas. Então, quando queremos criar esses seres que comem tão freneticamente a luz solar, é bom sempre escolher o lugar onde tenha maior incidência de sol. Claro, algumas plantas nem gostam tanto assim de sol, a gente vai chegar lá. Lembre-se sempre que é possível criar sombra para suas plantas que não gostam de luz, mas é muito difícil de criar sol. Ou no caso de lâmpadas e estufas, nunca vai ser a mesma coisa. E se quiserem, a gente fala disso. Não se esqueçam de mandarem perguntas. Utilizar a estratificação nos sistemas agroflorestais é também possibilitar novos arranjos para manter os cultivos nessa grande era de mudanças climáticas. Como já falamos em outros episódios, estamos vivendo os dias mais quentes dos últimos anos. Uma forma de minimizar os impactos dessas mudanças é inserindo as plantas no sistema de estratificação, para que possam se proteger do calor. Imagine caminhar por uma floresta densa e vibrante. Ao olhar ao redor, você perceberá uma incrível diversidade de plantas, cada uma ocupando seu espaço. Esse arranjo natural é o que chamamos de estratificação, um conceito muito conhecido e explicado na botânica, que é muito importante na seleção de espécies, manutenção e sucesso da sua agrofloresta. A organização vertical das plantas em diferentes camadas ou níveis dentro de uma floresta é composta por espécies que ocupam diferentes alturas e desempenham funções específicas. Essa organização natural maximiza o uso da luz solar e dos recursos disponíveis, permitindo que várias espécies coexistam em harmonia e suportem uma biodiversidade rica e variada, protegendo das pragas, das secas e até de geadas. Uma estratificação bem feita maximiza o uso dos recursos naturais. Cada camada aproveita a luz solar de uma forma diferente. E as plantas, em diferentes alturas, ajudam a reduzir a erosão do solo e, como vocês já sabem, pois já falamos muito disso, conservam a umidade, criando o conhecido microclima, que permite o crescimento de muitos micro-organismos. A estratificação bem executada em um sistema ajuda a reduzir a competição entre as plantas. Em vez de lutar pelo mesmo espaço e recurso, cada espécie encontra seu cantinho, permitindo que coexistam em harmonia. Isso resulta em um sistema mais resiliente e produtivo, capaz de se adaptar às variações climáticas. Para implementar a estratificação em um sistema agroflorestal, é essencial observar e entender o comportamento das plantas escolhidas. Considere o tamanho adulto de cada planta, suas necessidades de luz, água e nutrientes, e como elas interagem com as outras espécies. Experimente, observe e ajuste conforme necessário para encontrar o equilíbrio ideal. E não cansaremos de repetir: a natureza sempre será a sua melhor professora. Tenha cadernos de anotações, abuse das fotografias e até mesmo aplicativos de visão por satélite para acompanhar e planejar sua agrofloresta. E assim, por meio da estratificação, a agrofloresta nos ensina a cultivar não apenas alimentos, mas também a harmonia com a própria natureza.
Cada camada é uma peça no quebra-cabeça que compõe um ecossistema saudável. Algumas fontes científicas separam essas camadas em 5 ou até 13 estratos, dependendo sempre de cada ambiente, e claro, a natureza não está muito preocupada com as nossas classificações, não é mesmo? Mas vamos lá! Para tentar compreender melhor tudo isso, queremos propor que você imagine que estamos montando uma música, selecionando 5 instrumentos, cada um representando um estrato da floresta, preenchendo as notas mais baixas até os vocais mais chamativos. Então vamos montar a Sinfonia da Floresta. Imagine que estamos na base da floresta, o solo onde tudo começa. Aqui temos o extrato rasteiro, representado pela bateria. Cada batida representa as plantas que cobrem o chão, gramíneas, ervas, mudas que preparam o solo e protegem a terra. Essas plantas são fundamentais para a saúde do sistema, protegendo, conservando a água e não vamos falar de matéria orgânica não dessa vez, e aproveitando aquela luz que quase não chega no fundo da floresta. Quem é baterista sabe do que a gente está falando. Uma luz já filtrada pelas folhas acima, mas conseguem fazer o melhor com ela. E na verdade é onde essas plantas gostam e crescem. E assim como o ritmo da bateria e da percussão é essencial para manter a harmonia de uma música. Subindo um pouco para o próximo andar, entramos no estrato baixo, onde fica, é claro, o baixo. Esse é o espaço dos arbustos e pequenas árvores, que se erguem um pouco acima do solo. São plantas que nós consumimos e gostamos, como o abacaxi, o café e a maior parte das frutíferas. Gostam de um pouco mais de luz, mas vivem muito bem no subbosque, criando uma conexão entre o chão e os níveis superiores. O baixo é o elo que une a base ao restante da banda, assim como o extrato baixo conecta o chão ao céu e a gente. Agora chegamos no extrato médio, representado aqui pelas cordas do violão, onde encontramos árvores de porte médio, como as bananeiras, os cajueiros, ipê e até mesmo cacau, que se destacam um pouco mais, trazendo uma diversidade de formas e cores ao cenário. Na floresta, essas são as plantas que preenchem o meio termo, não são nem tão altas e nem tão baixas. Elas fazem o papel da harmonia entre as grandes árvores e o arbusto. Equilibram a luz e a umidade, dividindo os recursos de maneira eficiente. São como acordes que conectam a melodia do extrato alto com o que vem abaixo. Encontramos mais frutas e também madeira boa nesse extrato. Ele cria copas vastas e majestosas que preenchem as florestas, como o violão traz a melodia que encanta e dá personalidade à música, assim como o extrato médio dá vida e complexidade à floresta. Acima de tudo, temos o extrato alto, onde as grandes árvores como o guapuruvu e o açaí dominam. Esse extrato é crucial para criar um microclima ideal, oferecendo sombra, proteção e umidade para as camadas inferiores, como uma voz que se destaca e guia a melodia. O extrato alto é composto por árvores majestosas, como os ingás, os ipês, sim, eles de novo, ipê não é o nome para só uma espécie. São árvores que se erguem acima do extrato médio. Na agrofloresta, o extrato alto é composto por árvores ainda de médio porte, aquelas que não chegam tão lá no alto quanto as emergentes, mas que ainda assim têm seu brilho e presença. Como os vocais, elas preenchem seu espaço e se equilibram com os metais. Essas árvores estão ali aproveitando o sol filtrado e ajudando a criar um jogo de luz e sombra que protege os estratos mais abaixo.
Os vocais trazem emoção e história à música, assim como os estratos altos trazem vitalidade e proteção ao ecossistema. Agora é a hora dos instrumentos de sopro, representando o extrato emergente. Sabe aqueles instrumentos poderosos, tipo as flautas, os trompetes, saxofones e trombone? Eles se destacam no topo da música, chamando atenção, assim como as grandes árvores que se erguem acima de tudo no sistema agroflorestal. São árvores ainda mais altas que rompem o dossel e se projetam para o céu. Exemplos incluem as imponentes castanheiras, jequitibás e samaúmas, ou mesmo os assustadores eucaliptos, que se destacam como verdadeiros pilares da floresta. Os instrumentos de sopro, com suas notas vibrantes e poderosas, acrescentam um brilho especial à música, assim como o extrato emergente adiciona estrutura e resiliência ao sistema agroflorestal, produzindo constantemente matéria orgânica, sombra e até poleiros para as aves que trazem mais vida ainda para o sistema. Quando todos os estratos se juntam, a floresta se torna uma sinfonia perfeita, onde cada elemento tem seu papel e contribui para o todo. Assim como em uma música, onde cada instrumento é essencial para criar a harmonia final. Em um sistema agroflorestal, cada extrato vai desempenhar uma função vital para a saúde e produtividade. E essa foi só uma parte da sinfonia, porque assim como uma música pode ter várias nuances, solos e variações, a estratificação numa floresta também vai muito além do que falamos hoje. Esses estratos, emergente, alto, médio, baixo e rasteiro, são como as notas principais, mas a natureza é tão rica que existem inúmeras camadas entre elas. Já passamos pelo passo da terra e sua importância, da água e do clima, e agora até as espécies envolvidas. Essa orquestra pode ter muito mais instrumentos tocando juntos. Podemos ter árvores que ficam entre o emergente e o alto, plantas que se acomodam entre o médio e o baixo, porque, de novo, a natureza não se importa com o que a gente acha. É como se fosse uma banda cheia de músicos improvisando, criando texturas e harmonias únicas, pois cada agrofloresta também será única. Cada floresta é diferente, e cada agrofloresta que construímos pode e deve ser ajustada conforme as necessidades da terra, das plantas e, claro, nossas. A natureza nos mostra que não há limites para a criatividade, seja no campo, seja no palco. Quanto mais diversidade e variação, mais rica e equilibrada é o sistema. Então, a verdadeira beleza está em perceber que a floresta nunca é estática. Ela é uma música em constante mudança, onde sempre podemos descobrir novos instrumentos e sons para somar a harmonia. E essa é a magia dos sistemas agroflorestais. Eles são espaços para novos tons, novas notas e novas formas de se compor. Então aqui a gente está numa área que a gente denomina como placenta, que é o início da evolução da floresta, é onde que tudo começa. Aqui que a gente planta desde plantas de ciclo curto, como camomila, calêndula, alface, rúcula, para que isso cuide e gere uma floresta posteriormente. Então a gente, dentro desse sistema, a gente pensa em curto, médio e longo prazo, trazendo benefício social, ambiental e econômico, porque ao mesmo tempo as plantas de ciclo curto que vão pagar todo o sistema, trazendo mais qualidade para o solo, água. Então aqui a gente está numa área que é uma área que está bem florida, que é um início desse processo, que vão trazer muitos benefícios ecológicos.
Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. E não se esqueça de mandarem perguntas que vai ser um prazer responder cada uma. Na nossa próxima conversa, vamos continuar falando da energia. Teremos o episódio Energia Parte 2. E a conversa é sobre como essas camadas nas florestas se comportam no tempo, onde cada ser vivo abre espaço para o próximo. E vamos entender como estratificação e a sucessão podem ser ferramentas muito boas para quem sabe usar. E deixaremos também materiais auxiliares no post desse episódio e no nosso site. E você percebeu que começamos a acelerar um pouco sobre o tema. E sim, é uma das partes mais complicadas, principalmente usando um podcast para tentar explicar. Quando falamos nesses estratos, não se preocupe em conseguir ocupar tudo de uma vez. É o ideal, claro, mas você pode tranquilamente adicionar mudas ao longo do tempo, refazendo os canteiros e melhorando as camadas. Mas só tentando vamos saber mesmo o que funciona. Mas não deixem de nos mandar mensagens para contato@mudafloresta.com, que vai ser um prazer imenso tentar responder a todos vocês. No próximo episódio, vamos continuar afinando nossa sintonia com a natureza, entrando em uma nova melodia, a sucessão ecológica. Sabe aquela música que começa suave e vai crescendo, camada por camada, até chegar no seu ápice? A sucessão ecológica é assim. E vamos entender como a natureza se organiza em fases, onde cada planta, cada ser, vai entrando no palco no momento certo, criando uma sinfonia de vida em constante transformação. Do campo vazio até a floresta madura, tudo é um grande show e você não vai querer perder essa explicação. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é o Muda Floresta. Se você acha esse assunto interessante, conhece alguém que poderia se interessar, mande esse podcast para todo mundo, que só assim vamos espalhar mudas e plantar a palavra da floresta. Florestas ou morte. Muito obrigado e até a próxima.